pensando um pouco na nossa caminhada, como nós fazemos a nossa caminhada espiritual, como que nós nos comportamos, não só durante a nossa encarnação, mas até mesmo num dia, como que a gente navega de uma posição a outra no convite do Evangelho, que seria seguir o Mestre, o exemplo de Jesus, né, como guia e mestre. Então, nesse estudo, saindo da multidão, que a gente possa pensar da onde a gente vem e qual é a finalidade, né, para onde a gente vai indo. Então, saindo da multidão aqui, é um convite para a gente pensar um pouquinho nessas personagens do Evangelho. Eu trago aqui uma frase de Mateus, do capítulo 23, versículo 1, onde ele diz que Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Então, quer dizer que ele não falou para todo mundo igual. Dá a entender aqui que ele falou, na mesma plateia, tinha a multidão, tinha discípulos. E a gente depois vai entender um pouco o que seriam os apóstolos. Então, vamos nessa caminhada entender um pouquinho onde que a gente se situa, onde estaríamos nós quando a gente ouvia Jesus. Por onde será? Marisa disse que a gente estava colando chiclete na cruz, né? E é mais ou menos nisso que eu queria trazer nessa reflexão, porque Jesus contou com colaboração desses apóstolos, desses discípulos mais próximos dele. Mas essa caminhada que Jesus faz, que a gente faz com Jesus, vamos pensar o seguinte. Antes da gente ser multidão, a gente era alguém meio que indiferente. A gente pode ver que passaram várias pessoas que nem se importam em pensar além, de onde viemos, para onde vamos, tem alguma coisa aqui. A pessoa está tão ainda, ou estivemos, nós, né, não vou me excluir, nesse pensamento que nós não chegamos nem perto. Até a divindade em nós, a gente tenta muitas vezes colocar para fora, espremer e colocar para fora, assim, como se eu não tivesse nada a ver com o Criador, como se tudo aí que fala não me pertence, eu não faço parte disso. Então, quantos passaram indiferentes que nem naquela multidão estiveram seguindo Jesus? O termo usado no Evangelho seria Satanás. A gente já sabe, pelos estudos que a gente faz, que Satanás nada mais é do que um inimigo do bem. Então, se você torce para um time de futebol, o adversário é Satanás. Né? Se a gente está sendo inimigo de alguma coisa, o termo Satanás. Eu não quis escrever aqui Satanás para a gente não ficar preso nessa imagem de Satanás como mal, não é isso. Mas, assim, inimigo do bem. Estamos ainda num nível que nada nos toca ainda. Estamos muito presos a outras coisas, preocupados com outras coisas. Então, essa primeira turma, que nem fazia parte da multidão, seriam essas pessoas indiferentes. Depois tem a multidão, que Jesus fala. Então, o que faz a pessoa querer ouvir Jesus? Algumas pessoas se aproximaram por mera curiosidade, pelo milagre, pelo sobrenatural. Escutou falar, então eu vou lá ver quem que é. Quem é essa pessoa que está fazendo tudo isso? O chamado ainda está muito externo, está muito dentro do que é maravilhoso, daquilo que está acontecendo. Eu quero assistir a última novela, o último, né, seriado da Netflix. Está todo mundo falando desse seriado. Então eu vou lá baseado no que está todo mundo falando. Não porque necessariamente eu tenho interesse. Às vezes eu nem gosto do estilo. O negócio de crime eu nem gosto, mas está todo mundo falando, eu vou lá então assistir. Então essa multidão que acompanhava Jesus ainda era atraída por isso, por uma coisa mais superficial. Mas a gente vai entendendo, conforme eles foram andando com Jesus, algumas pessoas foram despertando. Algumas despertaram muito antes, outras demoram um pouquinho, outras estão ainda, a gente está nesse caminho todo de despertar. Então, nessa multidão, a gente ainda não tem muito compromisso com Jesus, não tem compromisso com a gente. Ainda vai no que está todo mundo fazendo, está todo mundo dizendo, todo mundo, né, levando. Tem um vídeo de uma cantora, não vou lembrar o nome dela agora, mas me tocou porque ela foi fazer uma apresentação num show e ela, quando entra no palco, tá todo mundo batendo palma para ela. Nossa, sim, ela é super famosa, só que ela tá bêbada, drogada, e ela cai no palco. Em segundos, aquela mesma multidão que aplaudia tá vaiando. Quão frágil a gente é na multidão de ser levado né, quer dizer, cadê a compaixão de quem estava ali assistindo por aquele ser humano que estava caindo? Não, a gente vai levado, lincha mesmo, crucifica mesmo, toca pedra mesmo. A gente é levado por essa multidão aqui.
Mas quando a gente vai despertando um pouquinho, quando a gente já começa a prestar atenção em algumas coisas na gente que não está legal, por que a vida não está saindo como eu gostaria, já desperta na gente um comprometimento um pouco maior, que seriam esses discípulos, onde a gente já despertou, a gente está começando a reconhecer algumas limitações, a gente está começando a perceber na gente alguma coisa e está indo buscar diferente, a gente já não está mais lá pela multidão, a gente já começa a perceber, até perceber que existe uma multidão e você é levado por essa multidão muitas vezes. Então é isso que a gente vai levando vários caminhos, e como eu disse, não necessariamente que a gente vai ficar nessa posição o tempo todo, e na nossa caminhada a gente sabe que a gente vai navegar na encarnação ou no mesmo dia nessas posições. E depois seriam os apóstolos, que já estão então num outro nível, já seriam os emissários vivos, já seria o Cristo dentro deles. Quando Paulo diz que já é Cristo que vive nele, onde você já consegue exemplificar com as tuas ações já o ensinamento do Cristo, já entrou em você. Então você sai de uma indiferença, passa para a multidão, começa a perceber algumas coisas, começa a se descobrir, começa a buscar uma mudança interior, um autoconhecimento, você passa a ser um discípulo, para lá na frente você ser um apóstolo e vivenciar aquilo que você aprendeu enquanto multidão, enquanto discípulo. Então essa é a caminhada da nossa evolução. Então Jesus ele tinha os 12 apóstolos, que a gente vê que muitas vezes são chamados de discípulos, e depois muitas vezes esses mesmos discípulos são chamados de apóstolos. E por quê? Porque discípulo, ele vem do grego matetes, significa seguidor ou aprendiz. São aqueles que estão seguindo Jesus. Mas quando eles vão convidados a levar essa mensagem do Cristo, eles são enviados. Então, o apóstolo do grego deriva do verbo apostelen, que significa enviar e remeter. Está aí a diferença. Então, enquanto você ainda está trabalhando ali como aprendiz, você é um discípulo. E no momento que você está pronto para levar essa mensagem, você está já vivendo aquela situação, você já assumiu aquilo, já internalizou em você. Então, onde Jesus convida que esses apóstolos, então, já os discípulos apóstolos, vão levar essa mensagem do Cristo adiante. Então, a gente está aqui no centro começando o estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e eu fui procurar sobre os discípulos na obra de Humberto de Campos. Então, todo esse estudo está baseado nesse livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então, pensando como foi que Jesus então chegou a esses discípulos, o que ele tinha, como foi esse encontro com esses primeiros apóstolos, esses primeiros 12 que ele foi chamar. E essa passagem que fala Humberto de Campos, muito interessante, Jesus então ele já tinha passado um tempo no deserto com João Batista e estava a caminho, ele estava em Jerusalém, estava a caminho de Cafarnaum, ele já tinha essa missão, né, essa intenção de encontrar e fazer o convite para os apóstolos. Então ele está no momento em Jerusalém e ele está parado perto de um templo como um peregrino. E perto desse templo tinha então os sacerdotes que foram atraídos pela figura de Jesus, né? O magnetismo que ele já tinha, a postura dele. Eles então aproximam Jesus e fazem algumas perguntas, inclusive uma pessoa se interessa e faz perguntas para Jesus. Ele está intrigado, o que aquele peregrino está fazendo ali. E esse sacerdote chama-se Anã. E esse Anã, ele vai ser a pessoa que diretamente, ele teve responsabilidade direta na crucificação de Jesus. Ele foi o juiz mais férreo com relação à crucificação de Jesus. Então, nesse encontro aqui lá atrás, quando Jesus ainda está indo convocar os seus discípulos, eles têm um diálogo que a mim me parece um pouco do que Jesus tinha no coração dele. Com Humberto de Campos a gente vai vendo que ele tinha ele consegue passar para a gente esses bastidores. Então, o que será que Jesus pensava quando ele estava indo a caminho desses discípulos? Esse diálogo, eu trouxe um pouquinho desse diálogo, e tudo que eu vou falar aqui, se vocês lerem um livro, lógico, vai ter muito mais informação, mas não dá para colocar num estudo só. Mas só para vocês perceberem assim. Anã chega para ele e pergunta assim para ele, o que esse peregrino, né, faz na cidade? O que você está fazendo aqui? E a resposta de Jesus, ele diz, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Uma resposta assim, né, que o Anã para e fala assim, com que contas para levar avante essa difícil empresa?
Então, ok, você está aqui para fazer isso, como você vai fazer isso? O que Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Já o primeiro convite de Jesus para que você olhe assim, não é um reino de conquista, né, de terras, é o reino dentro da gente, é essa nossa transformação. Já muito sutilmente ele diz, explicando qual é o propósito de Jesus. É exatamente isso, obra divina no coração dos homens, despertar a nossa melhora, a nossa busca por algum reino de Deus dentro da gente. Mas Hanan, claro, né, que não entende muito e fala assim para ele, com quem contas então para levar adiante essa difícil empresa? E aí Jesus responde para ele, meus companheiros vão chegar de todos os lugares. E aí Hanan fala assim, claro, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Me senti um pouquinho, né, assim, incluída nesse comentário de Hanan, porque às vezes a gente pensa que a gente é tolo. E a gente, né, tá assim, ele chama ignorante e tolo, quando a gente quer seguir o lado do bem, muitas vezes, é isso que pensa da gente, você é tolo, né, não é assim, a multidão não está aí, a multidão não está indo por esse caminho. Então, quando ele pergunta isso, Jesus diz para ele que irão chegar de qualquer lugar, ele questiona, né, que realmente tolos estão em todos os lugares, e ele diz que, vou botar aqui, então Jesus diz para ele continua perguntando se Jesus já viu uma estátua perfeita, que toda estátua de mármore, ela precisa de um bom, né, material, realmente ela tem que ser, o fragmento tem que ter um mármore, tem que ser de boa qualidade para você montar alguma coisa. E aí Jesus fala assim, Hanan fala para Jesus, já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Já dizendo que a qualidade de material que Jesus ia pegar não era bom. Então Jesus responde assim para ele, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento e nenhuma... Está um pouquinho escuro aqui, né? Acho que não dá para ler. E nenhum cinzel superior superior à da boa vontade. Duas coisas aqui me chamaram a atenção, o sentimento e a boa vontade. Então Jesus estava buscando nessas pessoas que ele ia chamar para esse apostolado, duas coisas importantes, o sentimento e a boa vontade. E eu acredito que foi isso que ele viu nos discípulos. Quando ele encontra com cada um deles o sentimento e a boa vontade, foi que Jesus leu, já sabendo da condição de cada um, o que eles poderiam dar, no que eles deixariam para a gente, implantar esse evangelho, trazer para a gente essas lições. Então, para isso, já bastava. Jesus quer dizer aqui que com o sentimento e a boa vontade, a obra que a gente pode construir. Como que a gente já vai fazendo esse caminho de se conhecer, implantar esse reino de Deus dentro da gente e fazer a diferença, sair dessa multidão, sair dessa turma toda que faz o mesmo, sempre pensar no que está fazendo. Para mim foi isso que naquele encontro com Hanan, Jesus já tinha em mente, e dali então ele vai a Cafarnaum. Já diz Humberto de Campos que Jesus já tinha o coração preparado como se ele fosse se reencontrar com grandes amigos. Ele já sabia que ele tinha esse encontro com essas pessoas que para Jesus já eram tão queridas, sabendo que podia contar com sentimento e boa vontade. Quanta coisa a gente vai realizar no mundo com dois sentimentos apenas, com um bom sentimento e com a boa vontade. É esse o convite do que a gente vai começar a trabalhar na gente. Então eu fiquei pensando nesses apóstolos, nesses discípulos, até então. Eu vou tratá-los só mais essa parte de discípulos. Dos 12, 10 eram pescadores. Um era coletor de impostos e um era um comerciante. Desses 10, eles ficaram convivendo com Jesus o dia todo. Levi, que era o coletor de impostos, e Judas só conseguiam encontrar Jesus no final do dia, depois do trabalho. Então, me parece que esses 10 pescadores tinham alguma coisa, além desse sentimento, dessa boa vontade, que chamou a atenção de Jesus. E, particularmente, esse termo de pescador, ele me toca profundamente, porque eu sou neta de pescador. Pescador que tinha pesca como subsídio de vida, não é pescador com a vara. Meu avô era pescador de canoa, né? Eu sou neta de caiçara. E isso demorou um tempo para eu entender o quão maravilhoso, o que meu avô deixou de legado com o fato dele ser pescador. Então, quando eu trago aqui a questão pescador, eu fiquei imaginando o que mais Jesus viu na qualidade desses pescadores, que a gente pode... Por que os pescadores? Então, eu fui lembrando algumas histórias que me contaram do meu avô, e recentemente, né, meu pai já faleceu em novembro, e eu estava conversando com meu tio, que tem 87 anos, e ele estava me contando que ele saiu para pescar com meu avô na canoa.
E caiu uma tempestade muito grande. E ele ficou com medo. E meu avô falava assim para ele: não tenha medo dessa tempestade. Jesus está conosco, confie em Deus. Então meu avô, né, meu tio tem 87 anos, meu avô já naquela época tinha essa confiança, essa crença em Deus, porque ele lidava com o tempo, né? Ele lidava ali com o mar. O que ele tinha que fazer? Muitas coisas ele tinha que trabalhar para conseguir sobreviver. Então, eu tirei algumas coisas de qualidades que a gente vai ver nesses pescadores aqui, que foram importantes. Acho que por isso que Jesus escolheu. Eles já vinham nessa lida de pescadores por isso. Primeiro porque um pescador ele tem que ter ação, né? Ele não pode ficar parado. Se o mar estiver muito bravo, eles vão fazer a rede. Então, não tem um pescador parado. Quando você vive daquela pesca, com certeza esses pescadores dessa época eles estavam sempre ocupados, né? Segundo, a coragem. A coragem de sair mesmo com o mar bravo. A coragem de enfrentar a vida. A coragem de meu avô, como encontrou um cação muito grande, conseguir pegar aquele cação porque sabia que dependia da subsistência dele. A coragem de poder levar a vida. Saber que dias de mar bravo podia não trazer peixe. E a coragem de continuar vivendo. Então, a coragem desses pescadores. A paciência. Um pescador que não tem paciência não é pescador, né? Eu não sou de pescaria, porque é óbvio que paciência não me resta, de ficar o dia inteiro esperando o peixinho vir, ou naquela parte assim parada, aquele mar calmo, não dá. Então esses pescadores têm que ter paciência, porque o dia você vai pegar peixe, o dia você não vai pegar peixe, você vai ter que esperar o momento certo. Resiliência, de hoje eu não peguei nada, mas amanhã eu sei que eu posso pegar. Entender a passagem exemplos que dá aqui na próprio Evangelho de Pedro, que ele sabia que ele não tinha pegado nada. Já imaginou você ter a sua profissão, você depender da pesca, você sai, você fica a noite inteira, não pesca nada, e no dia seguinte você tem que pegar de novo toda aquela vontade, ir lá de novo na água, sem saber se vai pegar peixe. A resiliência do pescador, a fé de saber que se ele vai puxar aquela rede, o peixe vai vir. Vai ter o peixe. E os valores que esses pescadores têm. Então, eu trouxe aqui um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, que ele fala dos pescadores de valores. Tá? Ele vai falar o seguinte, que figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Então, para mim, tem tudo a ver o que Jesus viu no pescador. Como que a gente pode? Nós somos isso. Cada dia nós vamos renovar isso para a gente conseguir levar adiante. O que a gente vai pescar? Qual é? Cada dia, o que a gente vai trazer nessa nossa rede? Então, vamos lembrar essas qualidades que eu tenho certeza que Jesus viu nesses homens rudes daquela época, tão corajosos, com fé. E o primeiro que ele vai encontrar era uma pessoa que já tinha um relacionamento de fé. André é o primeiro discípulo que Jesus vai encontrar na praia, e André já seguia os ensinamentos de João Batista. Então ele não estava encontrando qualquer pessoa, não eram meras, já tinha toda uma programação, essas pessoas já estavam preparadas e foram ser mais preparadas por Jesus. Então qual que vai ser meu convite daqui para frente agora? Eu com as minhas ideias. Vocês embarquem comigo, se não der, faz uma oração que passa, eu melhoro, eu prometo que eu vou melhorar. Eu ainda não consigo, como alguns companheiros, falar tudo sem ler. Eu preciso que vocês que estão aqui comigo tenham paciência, porque eu tenho que ler a minha cola para passar a minha mensagem. Mas um dia eu vou conseguir chegar como Arthur Valadares e falar sem olhar, né, tudo aqui. Então, por enquanto, a gente está aqui caminhando, vocês vão ter essa paciência. Mas o que eu queria propor? Que cada discípulo que eu vou citar aqui, a gente se pensasse um pouco igualzinho a eles. Porque Jesus não escolheu eles por acaso. Ele trouxe em cada um deles nós. Em cada um deles a gente vai se identificar. Então eu vou trazer aqui, escolhi uma pergunta de cada um dos discípulos para Jesus, para ver se não é a nossa pergunta até hoje. Se a gente não gostaria de fazer essa pergunta, se falasse assim, hoje você tem uma pergunta para fazer para Jesus. E a gente falar assim, eu tenho a pergunta, está aqui. E aguardar Jesus responder isso. Então vocês talvez se identifiquem ou não com alguma delas. Eu trouxe a minha, vocês vão perceber que eu trouxe duas do meu preferido, né? E dos outros eu trouxe uma só. Então nesse caminhar vocês vão identificar o quanto os discípulos são gente como a gente. Como está tão próximo do que eles eram e a caminhada que eles foram fazendo para sair da multidão, para ser discípulo, para se tornarem apóstolos no final da vida deles. Então eu vou começar com André.
A primeira pergunta que André faria, a primeira não é uma pergunta que ele faria. Como poderia ser fiel a Deus estando enfermo? Né? Muitas vezes a gente está tão assim, mas eu não estou bem, eu não estou passando bem. A gente estava comentando outro dia, o Adriano aqui. A gente está assim, né? Eu tenho todas as desculpas, hoje não me sinto bem, eu já estou cansado. Então, olha só que singeleza na pergunta de André. Como a gente perguntaria, como que eu vou fazer isso se eu não estou bem? Eu não estou bem, eu vou ter que ir lá consolar alguém. Mas eu perdi minha família, mas eu. Né? E aí Jesus, eu vou trazer, desses 12, eu escolhi 3, onde eu vou trazer o que Jesus respondeu, dos outros eu vou só comentar, e aí vocês têm que ler o livro para poder ver a resposta de Jesus, para não ficar muito extenso. Mas olha só, Jesus responde assim para ele, tá tudo bem, né? Jesus tem um entendimento fantástico, tudo bem. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Na hora que está tudo bem, é super fácil a gente falar. Na hora que as coisas estão complicadas, o entendimento de Jesus com aquela pergunta tão singela dele. E Jesus continua, como num comando, tateando ou rastejando. Vai. Busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então não importa como você está, vai, milímetros, como diz Emmanuel. Sai, vai rastejando, mas você vai. Então é um pouco do que a gente sente hoje. Como que eu tiro vontade, força, o meu sentimento e a minha boa vontade para seguir nessa caminhada, para seguir o que Jesus me pede, que é a renovação, tudo isso com a intenção do reino de Deus dentro da gente, da nossa melhora. Você vê que ele não está fazendo pergunta externa, ele está fazendo com relação a ele mesmo. Talvez imaginando, puxa vida, tantas as vezes eu estava doente e tive que sair para pescar. Como que eu faço isso? Como que eu consigo confiar em Deus nessa situação que eu estou? E André, ele foi um dos primeiros, então, a fazer parte desse colégio apostolar, e de Jesus, ele estava inclusive presente na multiplicação dos pães. Simão Pedro é meu preferido. Esse aqui ele é meu pescador preferido. Ele era irmão de André. E ele foi de uma importância tremenda no Evangelho. Ele realmente foi o líder dos 12 apóstolos. Ele realmente, junto com Paulo de Tarso, ele incluiu os não-judeus na fé. Quer dizer, tem uma história imensa aí sobre a vida de Simão Pedro. E eu separei 2 perguntas de Simão Pedro que eu achei assim fantástica. Ele pergunta assim, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, enquanto Levi, o publicano, ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Não é tão a gente? Por quê? Por que eu tenho que viver essa vida se o outro? Por que comigo e não o outro? Por que eu? Como assim? Como essa sabedoria divina que permite uns uma coisa, outros outra? Onde está essa justiça de Deus? Tão gente como a gente. Aliás, o título da palestra era Gente como a gente resolveu mudar. Mas é isso. Então ele pergunta para Jesus isso. Olha o que passa no coração dele. Onde ele está naquele momento da vida? E aí Jesus, o Humberto descreve assim, cada resposta de Jesus como humilde, como sereno, como calmo, enérgico, todos os adjetivos que ele dá a Jesus em cada resposta é fantástico. Então Jesus fala assim para Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira, que seria o plantio, o canteiro, laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. Achei lindo isso, cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Que alívio deve ter dado o coração. Tudo tem valor. E lembrando, se hoje nós estamos numa posição, já fomos outras ou seremos outras. Não é que vamos ser aquilo sempre. Então, esse coração de Pedro talvez está um dia cansado. Por quê? Talvez tenha sido no dia que a pesca ele não deu em nada. Talvez a gente não sabe. Frustrado. E somos nós tantas vezes. E como Pedro é meu preferido, eu trouxe 2 perguntas de Pedro, que ele tinha direito a 2 perguntas, tá? Quando o apóstolo for de vocês procurem mais. O meu eu trouxe 2. Falei, Pedro, você tem direito a 2 perguntas. Então ele
Pedro pergunta assim, e acho que é muito na gente, porque é aquela história, mas eu tanto rezo, eu tanto faço e nada muda. Por que nada muda? Olha a pergunta de Pedro. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Quer dizer, de novo, né? Acordei, estou indo lá pescar. Então Jesus pergunta para ele assim, fantástico, né? Mas o que tens pedido? O convite de Jesus sempre fazendo a gente parar e pensar assim, no que eu estou pensando? O caminho de Emaús, ele faz a mesma coisa. O que vocês estão pensando? O que vocês estão aí falando? Olha só que fantástico. Para Pedro parar assim, ok, então... a gente fala bobagem, então assim, onde é que está? Será que eu que estou falando errado? Não? Então, sou eu o problema. Então, Pedro, na simplicidade dele, responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Até então, Pedro está focado nele, né? No negócio dele. Sei lá o que ele está naquele momento pensando. Sou eu, as minhas dores, os meus problemas. Por que é que não está resolvido? Por que é que aquele emprego não saiu? Por quê? Por quê? Por que aquela casa que eu ia comprar não deu certo? Por quê? Por que aquele carro que eu sonhava? Por quê? Tudo material. E aí Jesus, então, responde para ele: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Mudou totalmente já. Então, o que a gente está pedindo? A gente está pedindo coisas que, na verdade, não está dentro do plano de Deus para a gente? Será que a gente pede? Por isso que quando a gente ora, não dá a paz? Porque o que a gente está pedindo não está alinhado, né? Aquela coisa da gente pedir para Deus e torcer para que a vontade dele coincida com a nossa. Não, né? O caminho seja que você chegue à vontade dele, porque com certeza é mais sábia. Com certeza o plano dele é mais sábio, porque ele tem uma visão maior. E... nessa questão de oração, Pedro ainda pergunta se Deus ouve todas as orações. E Jesus diz para ele que é claro, Deus ouve todas as orações. Ele fala aqui que em todos os séculos da vida humana, recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Claro que não, a gente tem resultados das nossas orações. Então ele fala, não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Sempre, Deus sempre ouve as nossas orações. Mas o que estamos pedindo? Será que a gente está pedindo somente coisas que não seriam bom para a gente? Seriam boas para a gente? Esse questionamento. E eu trouxe mais um aqui, que eu vou dar a colocação de Jesus e depois a gente vai fazer só a mesma passagem para vocês pensarem um pouquinho nas perguntas. Filipe, ele aparece muito rapidamente nos evangelhos, não tem muita informação sobre ele, né? Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, era um dos pescadores. Ele apresenta Jesus a Natanael, Bartolomeu, que é o mesmo. Inclusive é interessante porque quando ele fala de Jesus para Natanael é aquele que pergunta, mas o que de bom pode vir da Galileia? E aí ele fala, vem e vê. Então, interessante porque a posição de cada um é tão agente, tipo assim, quem é esse cara aí que vai? Quem é? Quem é esse? O novo dono da empresa, o novo gerente, quem é? Da onde vem esse cara? Nada de bom pode vir. Ih, esse aí é de tal lugar, já vi que não vai dar em nada. Não, vai ver. Se dá essa chance de você perceber isso. Então, a pergunta de Filipe. E isso aqui é incrível. Alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Ele já está reclamando assim de cara. Né? Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Assim, o inferno são os outros, né? Com todo mundo lá falando de mim, o que vai ser? O que vai acontecer? Então, a visão dele. E Jesus amorosamente diz para ele, convite para ele se mudar essa posição. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Ui, essa Jesus foi assim, né? Realmente, porque eu fui perguntar. Por que eu fui perguntar?
Então, mas olha aqui que interessante, quantas vezes os outros nos irritam. Quantas vezes a gente não tem paciência com o outro. E esquece que quantos têm paciência com a gente. Quantas vezes somos nós que pisamos na bola? Quantas vezes? Então, esse caminho, e isso não é o reino de Deus no coração da gente, esse convite para você se perceber. Então, olha aí os discípulos saindo da multidão, se percebendo, fazendo perguntas que vão despertar respostas, que vão ajudá-los na caminhada, porque eu trouxe, assim, um pedacinho de um diálogo imenso. Cada capítulo, um diálogo, é por isso que no final de cada conversação entre eles, cada diálogo, demonstra que o discípulo ele captou alguma coisa e ele está tentando fazer uma mudança nele. Sempre mostra esse caminhar de cada um deles. Então agora, eu trouxe aqui alguns deles, 4 deles aqui, para a gente ver só as perguntas. As respostas vocês vão ter que ir lá no livro e descobrir. Mas olha só, vocês vão ter que ver qual é que cabe em vocês, qual é o seu apóstolo preferido, e ver se cabe, se não é pergunta que a gente faz até hoje. Levi, o Mateus, o coletor de impostos, publicano. Como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Judas Tadeu. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Eu vou ter que amar aquele ali mesmo, né? Dá para traduzir assim? Tiago, mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? João Evangelista, entretanto, ela, ele se refere à meretriz, né, a mulher adúltera, pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Olha como é que pode, assim, a colocação de pessoas que no final da carreira deles, no final da vida, completamente mudados, completamente já transformados, santos de igreja católica, não é? Olha como é que pode uma pergunta tão próxima da gente, você pegar uma resposta, conviver com Jesus e depois transformar aquilo. É uma saída da multidão realmente impressionante, a caminhada que eles foram fazendo. Então, aqui temos 4, eu vou trazer agora mais 5. Tomé. Mestre, como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E eu fui tentar procurar uma pergunta de Tomé, porque Tomé, assim, eu não quis colocar o que cada um... porque né, Tomé, aquele que né, não crê, aquele que duvida, o Doubting Thomas, como eles falam aqui, duvida de tudo. Eu não consegui chegar numa pergunta mais direta com relação a ele não acreditar que Jesus havia ressuscitado e ter que tocar a ferida dele, como mostra aqui, as chagas de Jesus. Mas o capítulo dele é fantástico, porque ele pede um sinal. Ele quer um sinal dos céus. E Jesus fala para ele, as pessoas ainda nem percebem a existência de um pai. Você acha que eles vão perceber um sinal? Ainda a gente está tão na multidão que você quer tanta solução para um problema que você não percebe nada. Como que vai vir um sinal? Como vai passar um avião com uma faixa se você nem olha para o céu, não sabe nem que tem avião? É difícil, né? Então, essa caminhada, a história dele, de Tadeu, é impressionante, essa busca dele de um sinal, de como ele ia mostrar, como Jesus ia mostrar esse evangelho para os homens e quanto que ele gostaria que Jesus se colocasse mais. Então, muito mais dele querer acreditar e tocar na ferida, a gente fica com aquele estigma de que é aquilo, ou o que traiu, ou o que negou, mas não, vamos olhá-los como pessoas comuns, como pessoas que fizeram uma caminhada como a gente faz. Dias que a gente levanta cheio de boa vontade, cara, e no final do dia você fala, poxa, não acredito, eu fiz de novo o que eu falei, que não ia mais fazer. Eles, aqui, somos nós. Bartolomeu. E quando os negócios do mundo não são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós. Olha a gente aqui, achando que é tudo por causa da gente. O cara me fechou no trânsito porque sou eu, o outro não me deu bom dia porque ele está magoado comigo. Essa visão pra gente. E Bartolomeu é uma pessoa que era muito triste, ele tinha assim umas questões muito pesadas. O capítulo dele é muito lindo de ler. O quanto da transformação de Bartolomeu com esse encontro com Jesus. Simão o Zelote, e o Zelote era chamado assim porque ele fazia parte de um grupo que lutava pela libertação de Israel do povo romano. Então ele era Simão o Zelote. Ele diz, não é bem assim uma pergunta, mas ele tinha uma preocupação muito grande, que ele já tinha uma idade avançada.
Ele se sentia assim, muito velho para fazer essa transformação e sentia isso até com relação aos outros mais jovens. E, no entanto, Jesus fala para ele, não, todo mundo tem uma caminhada, a gente tem um valor, você pode fazer muitas coisas. Por quê? Esses jovens precisam do seu trabalho para quando eles chegarem lá na frente. Então, essa transformação dele também é bacana. Então, aqui ele fala isso. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então, antes de uma pergunta, é um conflito que ele está tendo. Poxa, mas eu já estou no final da vida mesmo. Eu não vou mudar mais. Meu pai, ele estava com 80... Ele teve um AVC, devia estar com uns 82 anos, antes do AVC. Ele estava com uma saúde excelente. Meu pai foi uma pessoa muito disposta, muito ativa. E ele falou assim, eu fui ao médico, e ele falou para mim que eu tenho que começar a comer melhor. 82 anos, eu não comi nada do que ele mandou comer, você acha que agora, com 82 anos, eu vou mudar a minha dieta? Eu não vou mudar. E assim ele foi. Né? E viveu até os 87 anos. Então, não existe essa questão, e se a gente pensar também na questão da eternidade, essa preocupação dele com o tempo, a velhice, né, chegando ao final, não tem. A gente tem sempre um momento para começar, para fazer. E a partir daí, então, ele muda e também vai fazer um trabalho, ele vai ajudar os jovens. Né? Vocês têm que ler o livro para ver mais coisas. Tiago menor. Existiam 2 Tiagos, Tiago menor e Tiago maior, para diferenciar. Ele pergunta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E ele faz esse comentário justamente quando é dito que Jesus vai ser traído. Então, olha a pergunta aqui, onde é que estava Deus quando... Pontinho. Quando o quê? Quando meu filho morreu? Quando eu perdi meu trabalho? Quando meu visto não saiu? Onde estava Deus? Onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Onde estava Deus quando deixou esse vírus chegar aqui? Como assim? Olha a pergunta dele tão próxima da gente. E a resposta é fantástica. Então, vai ler para acalmar. O dia que a gente achar assim, por que é quem inventou o Covid? Vai entender. Por quê? A pergunta dele, por que ia deixar acontecer tudo o que ia acontecer com o mestre? E Judas. Senhor, os vossos planos não são justos e preciosos. Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. O que a gente faz sem dinheiro? Muitas vezes o dinheiro é só o foco que a gente tem. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições, né, o pensamento de Judas que ele tinha, o que ele fez, porque a meta dele, a visão dele, estava voltada para uma outra... Não tinha a maldade, ele não fez nada para prejudicar. Então a gente vê que cada um deles tinha dentro deles essa ânsia, essa busca, essa necessidade, um foco. Exatamente. Cada um deles ele colocou para a gente se espelhar. Como eu brinquei, cada um tem um apóstolo preferido. Não é um preferido. Todos eles complementam uma obra. Todos eles trazem um ponto que se complementa no trabalho do Cristo. E traz uma característica nossa em vários deles, em vários momentos da nossa vida. Porque quantas vezes já não fomos Judas, já não fomos Tomé, né? Pedro, eu não conheço, não ouvi falar, não sei nem quem é. Então a gente faz isso, essa coisa maravilhosa que Jesus faz para que a gente possa se identificar com eles e ver o que eles fizeram com tudo que eles tinham dentro deles. O convite desse caminhar da multidão para chegar a um discipulado, para chegar a um apostolado. E eu estava ouvindo, eu falei do Arthur porque eu ouvi uma palestra dele sobre os discípulos e ele trouxe um texto que eu não conhecia. E eu vou dividir com vocês porque eu achei assim fantástico. Isso tem me ajudado a pautar um pouco esse meu caminho onde é que eu estou andando. Ele trouxe esse texto que está no livro O Pão Nosso. E o tema desse capítulo é o mas e os discípulos. Mas, porém, todavia, contudo, né? Essa conjunção. Então, ele diz o seguinte, de mim mesmo, ele diferencia onde você vai ver, onde você está no seu caminho como discípulo, tá? Onde você põe o teu foco. Então, ele fala assim, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Depois ele fala assim, não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Isso aqui traz um convite para uma firmeza, para uma confiança, para uma fé, para um valor. Você está colocando Jesus depois do mas. Com tudo que eu sou, mas Jesus. O teu foco está lá. Mas Jesus.
É um primeiro grupo. É um grupo que, ele diz, galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhes as lições. Ele vai seguir Jesus. Mas tem um segundo grupo que faz o caminho oposto. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. O foco já está assim. Eu sei, mas... Né? Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, esse segundo grupo... Vacilante, Marisa está falando, fé vacilante. Leva o quê? Uma indecisão, ociosidade, permeabilidade e indiferença. Então, esse segundo grupo, Emmanuel nos fala, que reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se delas. Ou seja, Jesus está antes do mas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Então, esse texto, quando eu li, quando Arthur comenta, e eu... Claro que Arthur não precisou ler, né? Arthur falou assim, já decoradinho, muito lindamente. Mas eu tive que parar e ler isso, porque traz uma ideia de onde a gente está. Como que a gente se coloca perante a Jesus? Nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas Jesus... Ou, não, sabe, Jesus é maravilhoso, nossa, que ensinamento, evangelho, mas eu não consigo. Eu não consigo mudar. Eu vou ser sempre assim. Eu sei que Jesus era maravilhoso, ele disse que a gente podia fazer coisas maravilhosas, mas quem sou eu? Então, esse mas determina muito essa nossa saída dessa multidão. O primeiro grupo é muito melhor, a Marisa falou, né? Eu conversei com a Marisa sobre esse estudo e eu tinha falado para ela, que legal, né? Eu acho assim, a gente vai ver, a gente sai da multidão e na minha cabeça eu saía da multidão e ia embora, acabou aquela multidão. Ela falou, não, mas a gente não muda, a gente troca de multidão, a gente não vai ficar sozinho. Você sai de uma multidão para uma outra multidão. Segundo meu marido, ele fala, a gente troca de manada. Mas na minha cabeça eu ia embora sozinha. Olha que legal, né? Eu na Estela não ia lá para trás. E não é esse o convite. Mais nada. Vamos nós. Olha que interessante o estudo traz, né? De você parar, peraí, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que ver. O convite não é sair da multidão e vai viver sua vida sozinho lá no Himalaia, não é isso. O convite é para a multidão dos nossos sentimentos também. Olha quanta coisa vive dentro da gente. Onde que a gente vai sair dele? Então, esse texto do Emmanuel, ele continua falando, né, que essas 3 letras, 3 letrinhas apenas, denunciam-nos o rumo. Assim recomendo meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Então veja bem onde é que está. A diferença bem aí clara. E Paulo, ele nos diz, Paulo de Tarso, né? Ele foi apedrejado, foi perseguido, passou por tanta coisa. E ele diz vitoriosamente, e eu não tinha pensado nessa frase, se a gente colocar o mas, foi exatamente isso que ele fez, porque ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nunca foi uma atitude de Paulo, de pobrezinho de mim, eu não consigo, né? Ou Jesus era maravilhoso, mas eu não consigo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui a gente faz essa colocação de lembrar, onde é que está Jesus? Jesus está antes do mas ou está depois do mas? Onde é que está a nossa caminhada com ele? Onde que a gente vai trabalhar com essas questões? Ou está sem o mas? Você ainda está, que nem pensou ainda, né? Nem aqui, nem ali. Está ainda no indiferente. Voltando aqui. Então, nisso aqui, a gente já sabe que não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que é fácil, que é tranquilo. Kardec nos traz, justamente, quando ele diz para a gente, né, o verdadeiro espírito é aquele que faz sua transformação moral pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, que é esse o convite da gente trabalhar isso. Mas depois dessa frase, ele continua. Então, olha o que ele fala. Enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme à vontade. Então, isso aqui é também uma outra forma de ver como a gente está saindo da multidão, como a gente está despertando e como a gente está fazendo a nossa caminhada e o quanto a nossa vontade é importante nessa caminhada. Então, sabe que a gente vai dominar, a gente não vai sair de um ponto para o outro, não foi instantânea a modificação desses discípulos, a história é longa, tem muita dor, tem morte, tem muito sacrifício, tem muita renúncia, mas tem muito amor, tem muita boa vontade, tem muito sentimento para melhorar. Foi assim que eles fizeram essa caminhada.
E eu trouxe essa passagem, onde Jesus alimenta uma multidão, justamente porque quando eu conversei com a Marisa, eu pensei nisso. Agora acabou, né? Eu saio da multidão, ó, meu sonho, meu projeto de vida. Eu saio da multidão, acabou. Nossa, tô bem na fita. Gente, não é isso. Nessa passagem aqui, onde eles estão lá, onde tem essa multidão com fome, olha o que Jesus fala para eles. Eles não precisam ir embora. Dêem vocês algo para comer. Porque os discípulos queriam mandar a multidão embora. Mestre, olha aqui esse monte de povo, manda embora essa multidão. Não é esse o convite. Todo mundo com fome, vai todo mundo comer alguma coisa em algum lugar, né? Eu já pensaria assim, sabia que ia vir aqui, ouvir Jesus, por que não comeu antes? Porque não trouxe uma marmitinha? Por que as pessoas não se programam? Não, fala a verdade, você tem que se programar, né? Eu falaria, Jesus, eu não sinto muito se eles não se programaram, né? O McDonald's é na esquina. Entendeu? Aí chega lá, olha esse povo aqui, manda embora. Onde é que está a minha parte? Na minha parte de fazer. Então o convite de Jesus é assim, pega o que vocês têm e dê a eles, vocês de comer. Olha a tua responsabilidade. Por isso que os espíritos de luz voltam, por isso que a gente não está aqui sozinho. Imagina, se a gente fosse abandonado por eles. Se nós somos a multidão abandonada por eles, a gente estaria perdido aqui. Por isso que Jesus diz para Pedro, quando Pedro morre, eu vou voltar. E Pedro fala, então tá bom, né? Você vai voltar, eu vou também. Não dá para fazer uma caminhada e se desligar dessa multidão. Não é isso. Todo mundo acaba sendo devedor dessa multidão. A gente tem que olhar para ela e fazer esse caminho de dar-lhes algo para comer. A nossa responsabilidade de ajudar o próximo. Esse discipulado está incluído o outro também. Não é só a nossa mudança, mas o que você faz quando você muda e reflete no outro. É esse o convite. Então tá claro, ninguém está aqui entendendo que é para sair de multidão. Se vocês saírem primeiro, eu estou aqui, vocês voltem, né? Não me esqueçam aqui. Quem sair primeiro está combinado, né, Marisa? Quem sair primeiro volta. Ficou um pouco escuro o texto aqui. Mas acho que dá para ler melhor, né? Ainda está dentro do livro Boa Nova, onde ele fala, dentro disso tudo, da nossa responsabilidade com o outro. Olha o que ele fala. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, quando a gente consegue fazer essa iluminação, tudo isso esse convite e essa instrução do que a gente tem que fazer e trabalhar, não é só se iluminar e está tudo bem. A gente tem essa responsabilidade com o outro também. E que Deus, é linda essa frase, sem olvidares, sem esquecer que Deus cuida de todos. Estamos todos nessa caminhada juntos e vamos sair juntos e vamos chegar. Que essa construção do reino de Deus em nosso coração, nós é que fazemos, não é instituído por uma pessoa de fora, por uma situação de fora. Nós construímos, né? Quando Jesus fala que ele veio instituir o reino de Deus no coração dos homens, ele não veio enfiar goela abaixo para a gente. É um convite da nossa própria lapidação interior. E que fala aqui, ele fala isso aqui, né? E também a gente não pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no seu coração. Então, enquanto a gente não conseguir construir isso dentro do nosso coração, a gente não vai conseguir passar para o outro também, né? Lembrar aquilo que Jesus fala para Felipe, quando Felipe fala para ele dos outros. Fala, não, lembre-se de você lembrar isso. Você também pode estar sendo assim. Eu acho que quando, né, Jesus diz a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a gente tem que dar, porque nós precisamos muito mais do que o outro. Nós precisamos primeiro de indulgência, de perdão dos outros também, né? É uma caminhada interessante. Então aqui estão os dois livros que eu peguei. Na verdade, o Pão Nosso é só mesmo aquele texto do Mas. E aqui então o Boa Nova, que eu recomendo que vocês leiam, porque tem muito ensinamento lindo lá. Lê, relê. Exatamente. Então é isso, diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Emmanuel nos diz, deixo aqui essa frase para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês.